Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu me chamo Thales, eu sou seminarista da Paróquia Bom Pastor, e hoje, a pedido do Padre Leandro, vim fazer esse momento de formação na Escola de Fé, esse momento de aprofundamento da nossa fé, da nossa doutrina. Eu sempre gosto de dizer que nós amamos melhor aquilo que conhecemos melhor. Então, que este momento de conhecimento, que este momento de estudo sirva para nosso melhor proveito espiritual. Que nós possamos, conhecendo melhor aquilo que a Igreja nos diz, possamos amar melhor o próprio Senhor, que se manifesta na sua Igreja. Amém, meus irmãos? Então, nesta semana em que nos preparamos para comemorar a solenidade de Corpus Christi, ou seja, a solenidade do corpo e do sangue do Senhor, nada mais justo que nesta escola de fé falemos a respeito desta solenidade que estamos por comemorar. Falemos a respeito de Corpus Christi, falemos a respeito da Eucaristia. Nada mais justo, né? Para que esse momento de formação nos sirva para preparar o nosso coração para aquilo que nós iremos celebrar. Amém? Meus irmãos. Então, vamos estudar um pouco, vamos meditar um pouco a respeito de quando surgiu, como surgiu, por que surgiu esta solenidade. Ela não existia desde o início da igreja, ela foi instituída cerca de 1000 anos depois da igreja, nós iremos falar um pouco mais à frente. Vamos falar das motivações pelas quais a igreja resolveu instituir esta solenidade e dos proveitos espirituais que nós tiramos dessa solenidade, que são incríveis, que são grandiosos, né? Não temos outras palavras para explicitar isso. Bom, meus irmãos, partindo já para o nosso estudo, essa festa, essa solenidade de Corpus Christi, ela é instituída em 11 de agosto de 1264 pelo Papa Urbano IV, através da bula chamada Transiturus Deoc Mundo. E nesta carta, né, o Papa institui, né, como obrigatória, esta solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Né, apesar de estudando, né, eu descobri que é somente alguns anos depois, cerca de 50 anos depois, que essa festa se torna nível mundial, vamos dizer assim. Essa bula ela proclamava, mas só na Itália e na França, e depois ela foi estendida para a igreja do mundo inteiro. Mas foi nessa bula que se conhece, né, popularmente como o início das comemorações de Corpus Christi. Antes de 1264, não existia uma festa própria para a comemoração dessa solenidade, não existia. Né? Então, vamos dizer um pouco das motivações. O Papa Urbano IV, né, antes de proclamar esta bula, né, promulgando, instituindo esta solenidade, aconteceram algumas coisas que fizeram que ele decidisse. Não foi simplesmente do nada ele acordou e falou: vou instituir uma nova solenidade na igreja. Não foi assim que aconteceu. Às vezes, se a gente não tem esse aparato histórico, a gente acaba as informações acabam ficando desconexas, né? Mas é importante dizer que foi um movimento, né, que a igreja precisou fazer, que necessitou, pela vontade do próprio Deus, né, pela necessidade, pela vontade do próprio Cristo. Né? O Papa Urbano IV conheceu uma monja, se eu não me engano, agostiniana e contemplativa, chamada Santa Juliana de Liege. O Papa Urbano IV, antes de ser Papa, ele foi bispo da cidade de Liege, da igreja de Liege. Então acabou conhecendo esta religiosa no tempo em que ainda era arquidiácono, se não me engano, dessa arquidiocese de Liege. E conheceu esta santa desde os 16 anos, quando estava na presença de Jesus Eucarístico, tinha diversas visões. E nessas visões ela enxergava uma lua completa, uma lua cheia, bem brilhante, resplandecente. E nesta lua, contudo, existia uma faixa preta que cobria ela de fora a fora. Diz que essa faixa cobria diametralmente esta lua. E o Espírito Santo lhe concedeu a graça de entender essa visão. E o que ela entendia é que esta lua representava a igreja em todo o seu esplendor. E essa faixa preta, que escurecia aquela lua toda esplendorosa, toda brilhante,
significava a falta de uma festa litúrgica que comemorasse o sagrado corpo e sangue do Senhor, né? Então esses foram um dos motivos, essas visões de Santa Juliana de Liege, que o Papa Urbano IV, antes de ser Papa, teve conhecimento. Então esse já era um desejo do coração do Papa Urbano, muito antes do seu pontificado, né? E uma outra situação, um outro acontecimento que levou, né, que pelo menos eu encontrei na internet, né, através de documentos da igreja, o Papa Bento XVI, numa das homilias, que fala sobre Santa Juliana e fala sobre também a instituição desta solenidade, ele afirma que também o milagre eucarístico que aconteceu em Bolsena, na Itália, pelas mãos do padre Pedro de Praga, foram uma das motivações também que levaram o Papa Urbano a instituir essa solenidade. O que aconteceu nesse milagre eucarístico? Conta a história que o padre Pedro de Braga, no momento em que celebrava a Eucaristia, teve dúvidas no seu coração com relação à real presença de Cristo na Eucaristia. Ele duvidou no momento em que ali celebrava a Eucaristia, que consagrava as espécies do pão e do vinho. E naquele momento, para confirmar a fé daquele padre, Nosso Senhor permitiu que acontecesse um milagre eucarístico. Ou seja, aquelas espécies do pão e do vinho se transformaram de modo material no corpo e no sangue de Cristo. E conta que a Eucaristia começou a sangrar, o sangue escorria pelas mãos do sacerdote. E o sacerdote, tendo a sua fé avivada por esse milagre eucarístico, foi até o Papa Urbano e contou o que tinha acontecido. Então o Papa Urbano, diante desses sinais, resolveu instituir, né, essa solenidade. Mas é importante dizer também, um pouco antes eu acabei esquecendo de dizer, que este foi um pedido, enquanto Santa Juliana tinha estas visões, era um pedido do próprio Cristo, que se instituísse uma festa para comemorar o seu sagrado corpo e o seu sagrado sangue, a sua Eucaristia. Foi um pedido do próprio Cristo a Santa Juliana, que ela rezasse e que ela trabalhasse para a instituição dessa solenidade. E ainda que essa solenidade seja instituída, promulgada após a sua morte, foi uma promessa que Jesus fez a ela e que cumpriu posteriormente, né? E aqui eu separei um trechinho desta bula do Papa Urbano IV, né, que vem falar ao nosso coração a respeito das motivações dele para promulgar, para instituir essa solenidade na vida de toda igreja, que é de suma importância. Diz assim, que cada ano, diz o Papa Urbano IV, que cada ano, pois, seja celebrada uma festa especial e solene de tão grande sacramento, ademais da comemoração cotidiana que dela se faz na igreja, e estabelecemos um dia fixo para ela, a primeira quinta depois da oitava de Pentecostes, ou seja, foi já instituído há quase 1000 anos atrás, que seria comemorado na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, e assim nós mantemos até hoje. É uma tradição de 1000 anos ininterrupta, que nunca se interrompeu. Também estabelecemos que no mesmo dia se reúnam neste fim, nas igrejas, para este fim, nas igrejas, devotas multidões de fiéis, com generosidade de afeto e todo o clero, e o povo gozosos, alegres, entoem cantos de louvor, cantos de alegria, que os lábios e os corações se encham de santa alegria. Cante a fé, tremule a esperança, exulte a caridade, palpite a devoção, exulte a pureza, que os corações sejam sinceros, que todos se unam com ânimo diligente e pronta vontade, ocupando-se em preparar e celebrar esta festa. E queira os céus que o fervor inflame as almas de todos os fiéis no serviço de Cristo, que por meio dessa festa e outras obras de bem, aumentando cada vez mais seus méritos diante de Deus, depois dessa vida se dê o mesmo como prêmio, ou seja, o mesmo Deus, como prêmio a todos, pois para eles se ofereceu o próprio Cristo como alimento e como preço de nosso resgate. Está lá na bula Transiturus Deoc Mundo, do Papa Urbano IV, mais uma vez dizendo, né? Então, com essas palavras, o Papa institui essa solenidade, e é belíssimo ver a empolgação com que o Papa escreve, né, esta solenidade, a instituição dessa solenidade, que os fiéis se reúnam em multidões e alegres louvem a Deus
que os corações se encham de alegria, que os lábios e os corações, né, se encham de alegria, que tremule a esperança, exulte a caridade, que palpite a devoção em nosso coração. Né? Então o Papa estava querendo fomentar um amor cada vez mais forte pelo corpo e o sangue do Senhor. Né? E olhando também, fazendo um olhar histórico, essa festa ela foi de suma importância, porque naquele momento, no século, aqui 1264, século XIII, era um momento em que a igreja enfrentava heresias, né, com relação à presença real de Cristo na Eucaristia. Alguns teólogos, né, que se diziam católicos, duvidavam da presença real de Cristo. Né, e mudavam também. Tem um teólogo alemão, que agora não me recordo o nome, que inclusive mudou o texto bíblico, aquele texto em que Cristo diz: isto é o meu corpo, aquela frase que Jesus diz para os seus apóstolos, né, no cenáculo, quando institui ele mesmo a Eucaristia, em que ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Esses teólogos, que podemos dizer assim, protestantes, mudaram o texto para isto representa meu corpo. No texto original é muito claro, isto é o meu corpo, não isto representa. Mas eles mudaram para que o povo duvidasse, né, da presença real de Cristo na Eucaristia. Então nós vivemos um momento de dificuldade em que os teólogos arrastavam pessoas para a descrença da Eucaristia, para a descrença do sacramento da Eucaristia, que é fonte e ápice da vida cristã. Né? Eu digo que isso foi um plano diabólico. Né? Satanás talvez quisesse desacreditar a Eucaristia porque reconhece que ela é fonte de santidade. Então, qual o melhor jeito de derrubar um cristão? Fazer com que ele pare de crer naquilo que nosso Senhor nos deixou como alimento espiritual. Porque sem o alimento espiritual nós morremos de fome. Nós não podemos ser santos sem o alimento espiritual. O alimento que nos reergue, o alimento que nos dá vida nova é a Eucaristia. E sem ela, como poderemos vencer as lutas contra o demônio, as lutas contra o pecado, as lutas como nós mesmos? Né? Então eu digo que essa foi uma armadilha que Satanás tem usado desde o início da igreja. Aliás, eu gostaria de dizer isso. Desde o início da igreja, a igreja teve que combater heresias relacionadas à presença real de Cristo na Eucaristia. É muito importante dizer isso. E enquanto meditava sobre isso, enquanto montava essa formação, resolvi colocar aqui algumas frases de santos do século I, século II depois de Cristo, para que a gente pudesse compreender que a igreja sempre creu na presença real de Cristo na Eucaristia. Sempre, sempre. Santo Irineu, lá no século II ou III depois de Cristo, já dizia: o Senhor declara que o cálice, fruto da criação, é seu sangue, que fortalece o nosso sangue. E o pão, fruto da criação, é o seu corpo, que fortalece o nosso corpo. Portanto, prosseguia Santo Irineu, quando o cálice de vinho misturado com água e o pão natural recebem a palavra de Deus, as palavras da consagração, eles transformam-se na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo. Santo Irineu, no século II ou III depois de Cristo, já confirmava a presença real de Cristo na Eucaristia. Ainda, São Justino, no século, se eu não me engano, II também, ele escreve ao imperador Antonino Pio, que na época perseguia a igreja. Então São Justino escreve uma carta, né, apologética a Antonino Pio, para explicar o que os cristãos faziam reunidos. E São Justino diz assim: no dia em que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Ou seja, a comunidade se reunia. Eles leem-se as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura já estavam presentes lá. Ou seja, a missa já estava presente já na igreja primitiva. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Homilia. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações, a oração universal, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas essas orações, damos-nos um ósculo uns aos outros. É aquele momento que a gente chama de desejar a paz de Cristo ao outro. Isso já existia também na igreja primitiva. Depois, acrescenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados, o ofertório. Ele toma-o e faz subir louvor e glória ao Pai do universo, pelo nome do Filho, do Espírito Santo, e dá graças.
no grego eucaristia, eucharistian. Eucaristia vem do grego ação de graças. Longamente, por termos sido julgados dignos desses dons. Quando ele termina as orações e as ações de graça, todo o povo aclama amém. Quando é que a gente experimenta isso? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O louvor por meio de Cristo que nós ofertamos ao Pai já estava presente no início da igreja primitiva. Depois daquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, ou seja, consagrados, e também os levam aos ausentes, aos doentes, aos presos, ou seja, para que a gente perceba que a forma como nós celebramos a Eucaristia, a fé de que Cristo está presente na Eucaristia já estava presente na igreja primitiva. A igreja da Idade Média, alguns costumam acusar que a igreja da Idade Média inventou algumas coisas. A igreja não inventou nada. A gente está bebendo da fonte do próprio Cristo. Desde o início da igreja, a igreja sempre professou isso. Na Mysterium Fidei, Paulo VI reafirma essa fé da igreja. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com o maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem e levando-as em procissão. Mysterium Fidei de Paulo VI. Gente, não tem como a gente encontrar mais confirmações. Aliás, tem como, porque são muitas as confirmações. Mas a questão é que a instituição da Eucaristia, a instituição da solenidade, de Corpus Christi, ela tem uma função de, vamos dizer assim, combater as heresias que tomam o coração do povo, que confundem o povo. É como se a igreja estivesse manifestando publicamente: olhem, cristãos, o que nós cremos. Olhem o que nós cremos. Por isso a procissão pública, por isso nós levamos o Santíssimo nas ruas, para professar publicamente aquilo que acreditamos, para que as pessoas não fiquem confundidas. Há aqueles pastores, aliás, há aqueles lobos que se vestem em peles de ovelhas para confundir as ovelhas do Senhor. Então, a igreja instituiu uma festa pública em que pudéssemos manifestar a nossa fé publicamente, para que as pessoas não fiquem confundidas. A igreja está gritando para o coração dos fiéis: olhem, vejam o que nós cremos. E nós cremos que Cristo está presente na Eucaristia. É isso que nós cremos. Católico, cristão, olha o que a igreja crê. Cremos que Cristo está presente na Eucaristia. Amém, meus irmãos? E Santa Juliana de Lieg, voltando àquela história antiga que eu já falei das visões, ela dizia que Cristo pediu que ela ajudasse na instituição desta solenidade para que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia. E, adorando a Eucaristia, pudessem aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Ou seja, essa solenidade tinha 3 intenções principais: aumentar a fé diante das heresias, ou seja, aumentar a fé diante daqueles que colocavam a fé em risco, diante daqueles que contrapunham a fé. Nós precisamos responder com fé, dizendo: sim, Cristo está presente, e nós professamos publicamente isso: Cristo está presente na Eucaristia. Prosperar na prática das virtudes, porque a Eucaristia é alimento, é muito mais do que o alimento, é remédio que nos ajuda no nosso combate diário contra os vícios. Então, tomando a Eucaristia, tomando o corpo e sangue do Senhor, nós prosperamos na prática das virtudes. A Eucaristia vem completar aquilo que nos falta na vontade. Se a nossa vontade é fraca, a Eucaristia, enquanto alimento, ela nos fortalece a nossa vontade para que sejamos santos. Ela nos dá a graça de vencermos, de triunfarmos sobre o pecado. Por isso, Santa Juliana de Lieg diz: prosperar na prática das virtudes. E a terceira, reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Essas heresias, elas ofendem o Senhor. Essas heresias, essas inverdades, essas mentiras, por que não dizer, elas ofendem o coração de nosso Deus. Então, é necessário que nós reparemos o coração do Senhor. E não só essas heresias, nós também. Nós ofendemos diversas vezes a nosso Senhor. Nós mesmos ofendemos diversas vezes a Eucaristia, quando comungamos em pecado, quando comungamos de qualquer jeito,
quando não nos preparamos para a Santa Missa, quando não preparamos o nosso coração, quando comungamos sentindo ódio, quando comungamos estando em estado de pecado mortal, nós cometemos graves ofensas ao Sagrado Coração e ao Sagrado Corpo e Sangue do Senhor. Cometemos ofensas. E essas ofensas precisam ser reparadas. Por isso também essa solenidade foi instituída, para que se reparasse as ofensas que nós, católicos cristãos, tantas vezes cometemos contra o Senhor. Né? Comungando de qualquer jeito, eu não estou só dizendo de comungar em pecado, mas estou dizendo comungar de qualquer jeito. Quantas vezes nós chegamos atrasados na Santa Missa, não prestamos atenção na Santa Missa, não preparamos o nosso coração para receber. Vejam, gente, é Deus que está vindo até você. Não é qualquer pessoa. Por isso é necessária uma preparação. Quem que fosse receber um rei em sua casa, não prepararia toda a casa, dando à casa a maior dignidade. Assim também o nosso coração deve estar com a maior dignidade para receber aquele que não é só rei, mas que é o rei dos reis, o rei por excelência. O nosso coração deve estar todo aprumado. Nós devemos estar com as nossas melhores vestes. A casa precisa estar limpa para receber o rei dos reis. Entendem? Então é necessário reparar as ofensas que cometemos quando comungamos de qualquer forma. É necessário sim uma festa, né? E para que vocês não pensem que isso é loucura da minha cabeça, que eu que estou inventando, Nossa Senhora, na sua aparição a Fátima, ela diz isso para os pastorinhos, que nós devemos renovar a nossa fé na Eucaristia dia após dia. Nós devemos realizar atos de reparação à Eucaristia tão profanada, né? São diversas as profanações que às vezes nós cometemos sem nem perceber. Quando entramos na igreja de qualquer jeito, sem fazer uma vênia. Quando passamos diante de um sacrário e nem fazemos a nossa genuflexão, reconhecendo ali a presença de Cristo, reconhecendo que Ele é Deus. Quantas vezes entramos de qualquer jeito na igreja, vestidos de qualquer forma, sem fazer um mínimo gesto de oração, dizendo: Jesus, amo-vos. Obrigado por estar presente aqui no sacrário por mim. Né? Quantas vezes nós somos indiferentes à Santíssima Eucaristia? Quantas vezes passamos dias, meses, quiçá anos sem comungar, anos. Tem pessoas que comungaram na primeira comunhão e nunca mais comungaram. Né? É como se fosse pérola jogada aos porcos, meus irmãos. Então, que meditemos sobre isso, né? E possamos realizar nessa quinta-feira dedicada ao Sagrado Corpo e Sangue de Cristo esse verdadeiro ato de reparação, de amor e de renovação em nossa fé, a fé na Eucaristia. Amém, meus irmãos? Preparei alguns outros textos também. O Papa Bento XVI também, numa homilia em 2017 que ele fez por ocasião da solenidade de Corpus Christi, ele dizia que da celebração de Corpus Christi nós podemos tirar 3 aspectos essenciais, aspectos fundamentais. O primeiro é o ato de reunir-se na presença do Senhor. No Corpus Christi, geralmente nós fazemos por vicariato ou arquidiocese toda reunida, então é aquela multidão de pessoas que se unem em nome do Senhor. O segundo aspecto é o caminhar com o Senhor. Assim como o povo de Israel caminhava pelo deserto, tendo o Senhor à sua frente, nós caminhamos em Corpus Christi com o Senhor à nossa frente. É o Senhor que vai à frente abrindo os caminhos. Né? Tem aquela música. Deus vai à frente abrindo os caminhos, quebrando as torrentes, tirando os espinhos. Né? Então é o Senhor que vai à frente do seu povo, nos abrindo o caminho que nos leva até o céu, que nos leva à terra prometida. E o terceiro aspecto, o terceiro sentido constitutivo de Corpus Christi é que nós nos prostramos em adoração diante do Senhor. Nós caminhamos, nós nos reunimos enquanto povo de Deus, nos reunimos em torno do Senhor, caminhamos com o Senhor e também nos ajoelhamos perante aquele que é a presença do próprio Deus no meio de nós. A Eucaristia é a presença de Deus no meio de nós. Por isso fazemos antes da procissão e depois da procissão o quê? Um ato de adoração em que todos se ajoelham e adoram o Senhor. E nos ajoelhando e adorando o Senhor, nos reconhecemos pequenos diante da divindade do próprio Cristo. Né? Cristo é Deus. Nós nos colocamos no nosso lugar de servos do Senhor. São João Paulo II, falando um pouco da Eucaristia também, eu quis que esse momento fosse um pouco também para falar sobre a Eucaristia. São João Paulo II, no documento chamado Ecclesia de Eucaristia, diz que a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja.
É com alegria que ela experimenta, de diversas maneiras, a realização incessante desta promessa. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. E como é que Cristo permanece conosco? Através da Eucaristia. Vejam, alguns santos diziam que Cristo se humilha ainda mais do que na encarnação. Ele se faz pão para permanecer conosco todos os dias até o fim do mundo. Se faz pão, se torna frágil. Frágil, o pão é frágil. O sacerdote pode partir o pão com suas mãos. Cristo quis se fazer presente em algo frágil para permanecer conosco até o fim dos tempos. E que maravilha de amor. Ele chega, vamos dizer assim, ao ápice da humilhação por amor a ti, por amor a mim, para permanecer conosco até o fim dos tempos. Isso é belíssimo. Cristo só não faria isso por outra coisa, por outro motivo senão por amor. Só o amor pode fazer chegar ao ápice da humilhação. E diz assim, São João Paulo II prossegue: mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a Igreja, povo da Nova Aliança, iniciou a sua peregrinação para a Pátria Celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. O Papa Bento XVI também, numa audiência em 17 de novembro de 2010, ele dizia: caros amigos, a fidelidade ao encontro com Cristo Eucarístico na Santa Missa Dominical é essencial para o caminho da fé, mas procuremos também visitar frequentemente o Senhor presente no tabernáculo, ou seja, no sacrário. Contemplando em adoração a hóstia consagrada, nós encontramos o dom do amor de Deus, encontramos a paixão e a cruz de Jesus, assim como a sua ressurreição. Precisamente através do nosso olhar de adoração, o Senhor atrai-nos para si, para dentro do seu mistério, em vista de nos transformar ao mesmo modo como transforma o pão e o vinho. Ou seja, por que Cristo se dá em alimento? Porque ele quer nos transformar assim como ele transforma aquele alimento. Ele quer nos transformar na presença, na própria presença dele. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E é nesse sentido que Paulo estava falando isso. De tanto se tornar um homem eucaristizado, a presença de Cristo já era visível em Paulo. Quem olhava para Paulo já via Cristo. Enfim, meus irmãos, eu não quero mais me alongar muito, o padre me deu 30 minutos só para falarmos. Existe ainda uma infinidade de coisas que poderíamos falar a respeito da Eucaristia, e os santos dão testemunho dela, desde os santos da Igreja Primitiva até os santos deste nosso século em que vivemos. Todos dão testemunho da eficácia da Eucaristia, da eficácia desta solenidade que nós estamos comemorando, né? E gostaria de encerrar esse momento de formação com as palavras de um padre da nossa arquidiocese que escreveu um pequeno artigo para um site, Padre Fábio Balbino, em que ele diz assim: como viver esta graça da Eucaristia, como viver esta graça da Santa Missa em meio à pandemia, em meio ao momento em que estamos privados da Eucaristia. E ele diz: considerando o sério problema da pandemia que nos assola, experimentamos com tristeza a renúncia temporária ao preceito da participação na Eucaristia Dominical. Mas, simultaneamente, redescobrimos o tamanho e o valor que ela contém. Terminada essa fase crítica, nossas assembleias dominicais deverão tornar-se ainda mais repletas de fiéis, muito mais desejosos do encontro com Cristo e com os irmãos a cada domingo e solenidade, não como uma simples obrigação a ser cumprida, mas com imenso prazer, alegria e gratidão de quem redescobriu a beleza desse encontro na privação dele. Ou seja, meus irmãos, esse tempo sem a Eucaristia tem nos feito redescobrir o valor que ela tem para nós. E se a missa dominical já tinha se tornado algo comum para nós, algo que nós fazemos por uma simples obrigação, agora que nós estamos sem a Eucaristia, sem a Santa Missa, nós estamos redescobrindo o valor que ela tem para cada um de nós. Nós temos sentido saudade constante da Santa Missa. E a missa pela internet não supre toda a saudade, pelo menos no meu coração, não supre toda a saudade que eu sinto da Santa Missa. Não é a mesma coisa.
Claro, é o meio que nosso Senhor encontrou de nos fazer participar de algum modo, mas não é a mesma coisa. O que o nosso coração deseja é o fim dessa pandemia para que nós estejamos novamente reunidos em torno da Eucaristia, podendo receber o corpo do Senhor com os nossos próprios lábios. Né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, eu gostaria que nesta Quinta-feira Santa, né, depois de tudo aquilo que meditamos, né, de modo muito rápido, desculpa eu falar muito rápido, mas é que a gente tinha um tempo e o conteúdo é muito grande, mas louvado seja Deus, né, por essa oportunidade de aprofundarmos a nossa fé na Eucaristia, redescobrirmos o valor da Eucaristia, né, e quero fazer um pedido para vocês, que nesta quinta-feira do corpo e do sangue do Senhor, essa quinta-feira de Corpus Christi, vocês possam se dedicar a uma oração silenciosa, uma oração de adoração ao Senhor, já que não é possível estar na igreja adorando o Santíssimo Sacramento, que pelo menos o teu coração, na intimidade, onde só você e Deus podem chegar, podem ver, que na intimidade do seu coração você adore a Deus com profundo respeito, né? Novamente dizendo para o Senhor o teu desejo de novamente voltar a comungar, o teu desejo de novamente voltar a receber o corpo santo dele, né? Que seja uma tarde de pedir perdão também, um dia de pedir perdão por tantas vezes que você comungou de qualquer jeito, e peço ao Senhor a graça de aumentar em ti cada vez mais a fome que você sente dentro do teu coração dele. Essa fome que só será saciada pela Eucaristia. O nosso coração foi feito para viver essa comunhão de amor, gente, não tem jeito. E gostaria de dizer como Santo Agostinho que inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar no Senhor. E como repousamos? Repousamos comungando dignamente dele, sentindo a presença viva, sacramental, a presença, por que não dizer, física dele dentro de nós. Comungando é algo que o Padre Paulo Ricardo disse uma vez numa homilia a respeito da Quinta-feira Santa. Ele disse que na procissão de Corpus Christi, não só o padre leva o corpo e o sangue de Cristo, mas nós também, tendo recebido o Senhor na comunhão, também nos tornamos sacrários, também nos tornamos ostensórios. E nessa procissão, aqueles que nos veem, aqueles que estão na rua que nos veem, podem enxergar em nós o próprio Cristo. E nós caminhando e professando publicamente a nossa fé, né, somos esses sinais para aqueles que não creem, para aqueles que não adoram, para aqueles que não esperam no Senhor. Somos esses sinais da própria presença de Cristo no mundo. Mas, meus irmãos, uma vez que não podemos estar em procissão nas ruas como queremos, que possamos pelo menos fazer esse dia especial, esse dia de adoração, esse dia de oração. Já falei demais, está ótimo. Gostaria de encerrar esse momento de formação rezando a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos de Fátima, quando falava para eles sobre a Eucaristia. E a oração diz assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e vos ofereço corpo, sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço a conversão de todos os pobres pecadores. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa celebração, uma santa solenidade de Corpus Christi a todos. Que possamos ir em paz e que a presença do Senhor Eucarístico seja a força a sustentar a nossa vida. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus.